Olá, meus amigos, e sejam bem-vindos ao nosso terceiro dia de aulas de quarentena. Nesta série, eu quero estar aqui todos os dias trazendo para vocês estudos de língua alemã, acompanhando as principais notícias publicadas no dia. Tá? Quero ver se eu consigo fazer, inclusive, aos finais de semana, uma forma da gente também ficar um pouco juntos aqui. Eu sei que tem muita gente desesperada com a situação, mas é como eu tenho dito, né, é melhor aproveitar este tempo em casa lendo alguma coisa útil, porque uma coisa é certa, isso tudo vai passar, tá? E a outra certeza você pode escolher ficar lendo notícias ruins ou se informar e aprender alguma coisa de útil, tá? Por isso que eu resolvi fazer essa série aqui, para ajudar vocês também a preencherem mais o tempo. Principalmente quem não é do curso fechado, tá? Não conseguiu entrar por qualquer motivo, poder ter a oportunidade de estudar um pouco mais, preencher mais o tempo, conhecer um novo idioma e daqui alguns meses, quando tudo isso desaparecer, você sair dessa ainda um pouco mais capacitado, de repente com mais ideias, né? Para o mercado, até porque novos desafios virão. Uma certa crise vai com certeza aparecer e quem estiver mais capacitado vai ter melhores chances. Então, essa é a sua chance de aprender um pouco mais neste período de turbulência. Então, eu vou colocar, como de costume, vou colocar a notícia para correr. Nós vamos acompanhar o texto, tá? É uma notícia de Portugal. E na sequência eu volto fazendo o estudo detalhado do conteúdo da notícia. Então, vamos ouvir aqui o que foi publicado. Portugal verhängt Notstand. Portugal hat wegen der Corona-Pandemie für zunächst 2 Wochen den nationalen Notstand ausgerufen. Staatspräsident Marcelo Rebelo de Sousa sagte in einer Fernsehansprache, die Gesellschaft, das Gesundheitssystem und die Wirtschaft des Landes stünden vor einer nie dagewesenen Herausforderung. Die Maßnahme diene dem Wohl der Menschen. Der Notstand in Portugal gilt seit Mitternacht. Er wurde das erste Mal seit dem Ende der Diktatur in den 70er Jahren verhängt. O que ele está dizendo aqui com esta notícia? Quando ele diz Portugal verhängt Notstand, Portugal decreta emergência, decreta estado de... é o estado de calamidade pública, tá? O termo utilizado aqui é o estado de emergência nacional, que adaptado aí ao português é o estado de calamidade pública, tá? Ou emergência nacional. Portugal, verhängt, nada mais é do que o verbo verhängen, decretar, tá? Decretar. Verhängt está na terceira pessoa, está conjugado na terceira pessoa, sem as letras E, N. Decreta, tá? Decreta emergência, calamidade, Notstand, tá? E ele começa a notícia dizendo o seguinte: Portugal hat wegen der Corona-Pandemie, Portugal por causa da pandemia de coronavírus, tá? Für zunächst 2 Wochen, inicialmente por 2 semanas, tá? Aqui o für zunächst 2 Wochen, für é por, zunächst inicialmente, 2 Wochen, semanas, tá? Inicialmente por 2 semanas, den nationalen Notstand ausgerufen, tá? Decretou o estado de calamidade pública, tá? E aqui você vê o verbo ausrufen. Ausrufen também significa decretar, tá? Decretar ou anunciar, tá? Anunciar, comunicar, tá? Mais no sentido de anunciar, tá? Anunciar. Verhängen, sim, é decretar, impor, tá? É um decreto. Ausrufen é mais no sentido de comunicar,
anunciar, tá? É muito comum isso em notícias, eles usarem um verbo diferente para não ficar repetitivo, né? Existe algumas regras de escrita aí que falam, olha, você tem que ir trocando os verbos para a notícia ficar mais fluida. Tá? Então, ausrufen é anunciar, tá? Proclamar, anunciar. Nationalen Notstand, tá? Der Nationalnotstand, esta palavra aqui, significa o estado de calamidade pública, tá? Ou emergência nacional, tá? Do gênero masculino. E aqui ele aparece com a letra N no final, né? Com as declinações E, N, porque Portugal decretou esse estado, tá? Ele anunciou esse estado. Então essa palavra está sob a ação de um verbo, está declinado no acusativo. Den nationalen Notstand ausgerufen, tá? Então, Portugal ter, por conta da pandemia de coronavírus, inicialmente por 2 semanas, o estado de calamidade pública de emergência nacional é anunciado. E ele segue dizendo: Stadtpräsident, o presidente, o chefe de estado, né, Marcelo Rebelo de Sousa, sagte, sagte nada mais é do que o verbo dizer, sagen, dizer no passado imperfeito, tá? Se você fosse dizer no presente, tipo, ele está dizendo, seria apenas sagt. Mas no passado imperfeito, põe um e na frente, ele disse, tá? Marcelo sagte, disse, in einer Fernsehansprache, em um anúncio na televisão, tá? Fernseh, televisão, tá? Fernseh. Aqui, eu vou até dividir esta palavra, tá? Fernseh significa televisão e vem do verbo fernsehen, que é assistir televisão, tá? E a origem deste verbo é a seguinte: fern significa distante e sehen é ver, ver distante, ver ou assistir a uma certa distância, logo ver televisão, tá? É deste verbo que se origina a palavra Fernseh, Fernseh, inclusive televisão em alemão dizemos Fernsehapparat, Fernsehapparat, o aparelho de dispositivos de televisão ou TV mesmo, né? TV. Daí que vem a palavra Fernseh e Ansprache é anúncio, tá? Anúncio, um comunicado, Ansprache, in einer Fernsehansprache. Aqui está no dativo, porque in é dentro, em um comunicado da televisão, tá? In einer Fernsehansprache. Mas você não precisa se atentar às declinações, regras gramaticais aqui. É vocabulário, tá? Contato todo dia com a língua, vocabulário. Com o tempo você vai adquirir muitas palavras e frases novas. Recomendo você também copiar tudo isso aqui em seu caderno, vai te ajudar bastante. Eu também vou sempre colocar o link do bloco de notícias completo, porque eu pego um bloco aqui, tá? Mas são muitos. Não daria para estudar tudo. São muitos blocos e você pode até seguir os estudos por conta própria, tá? Fazendo isso que eu faço aqui, estudando palavra por palavra, ouvindo e lendo o texto, depois estudo o texto, depois ouve de novo. Isso funciona para você ampliar o seu núcleo, sua base de vocabulário no idioma alemão. Então, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa disse em um comunicado na televisão, tá? E o que ele disse? Die Gesellschaft significa, eu vou apagar aqui, tá? Recomendo que você vá copiando tudo no seu caderno. Die Gesellschaft, a sociedade, tá? Die Gesellschaft, a sociedade, do gênero feminino. Das Gesundheitssystem, tá? O sistema de saúde, o famoso conhecido também como o SUS, né? Sistema de saúde. Das Gesundheitssystem. Gesundheit significa saúde, tá? Gesundheit. Só que Gesundheit. Oxi, cadê? Die Gesundheit, do gênero feminino. A saúde, tá? Die Gesundheit. Saúde no sentido, né? Tanto de quanto
público e tudo mais, né? Saúde é um termo bastante amplo. Die Gesundheit do gênero feminino. Todas as palavras terminadas com Heit no alemão são do gênero feminino, tá? Mas aqui, das Gesundheitssystem, está do gênero neutro, porque isso aqui é uma palavra composta. Isso aqui é uma palavra composta por duas palavras. E tem a palavra System no final, que em alemão é do gênero neutro. Quando você compõe uma palavra maior no alemão com duas palavras menores, o que vai determinar o gênero da palavra vai ser a última palavra, tá? É a última que manda, os últimos serão os primeiros. Então, aqui a última palavra da palavra composta vai determinar o gênero do palavrão. Tá legal? Tá, Gesellschaft, a sociedade, das Gesundheitssystem, o sistema de saúde, und die Wirtschaft e a economia, tá? Wirtschaft, economia no sentido economia de um país, tá? Não é minhas economias, dinheiro que eu guardei, não. Wirtschaft sempre no sentido economia de um país, no sentido mais amplo. Die Gesellschaft, das Gesundheitssystem und die Wirtschaft des Landes. Des Landes significa do país, tá? Do país. Isso aqui é um caso genitivo, posse direta, por isso tem o des aqui e o s no final, tá? País em alemão é das Land, o país. O importante de você saber é isso aqui, a palavra, das Land, o país, tá? Des Landes, do país. Não se atente à regra nem nada, apenas tenha em mente que des Landes é do país, tá? Des Landes, do país. Então, a sociedade, o sistema de saúde e a economia do país, des Landes, stünden vor einer nie dagewesenen Herausforderung, tá? Estariam diante, copia isso aqui, depois você pausa a aula, copia, tá? E depois continua. Stunden, aqui, veja só que curioso. Stunden não é Stunden de horas, tá? Se você for procurar aí, você vai ver que Stunden, né, significa horas em alemão. Mas ele está em minúsculo. Se está em minúsculo, porque é um verbo. E que verbo é esse aqui? Stunden, na verdade, por isso que é interessante a gente estudar notícias e conteúdos aleatórios assim, porque a gente vê muitas coisas, muitos casos, tudo misturado, né? Não é aquela frasezinha, olha, Bob comprou um carro. Não, quando a gente mergulha de cabeça num mar de vocabulário, a gente vê de tudo e a gente vai tendo contato com todos os aspectos, todos os pontos da língua, tá? Então, Stunden vem do verbo stehen, que é estar diante, estar, tá? Estar diante, estar localizado, estar posicionado, estar ali, aqui no caso, estar diante, né? Stehen vor, estar diante de alguma coisa. E a forma stunden é este verbo no chamado conjuntivo, tá? Que indica a possibilidade, eles estariam diante de uma situação, tá? Stunden, não estão, eles estariam diante de uma situação que nunca esteve aí, tá? É isso que ele está dizendo aqui. Stunden vor, estariam diante do quê? Diante de um desafio que nunca esteve presente, tá? Vor einer nie dagewesenen Herausforderung. Aí você travou, né? Eu sei que você já ficou com vontade de sair correndo, não entendeu muita coisa e eu vou explicar. Herausforderung significa desafio. Vem do verbo herausfordern, tá? Desafiar, herausfordern. Fordern, o verbo sozinho, fordern, é meio que demandar, tá? Exigir. Heraus é afora, tá? É um nível de exigência maior. Exigir, desafiar. O desafio nada mais é do que exigir muito de uma pessoa. Então daí vem o verbo desafiar em alemão, herausfordern, tá? E deste verbo, com as letras UNG no final, vem a palavra desafio, Herausforderung, tá? Então, beleza, você já entendeu o verbo aqui, entendeu a palavra desafio, você sabe que isso aqui é um eine, tá? Nie significa nunca, tá? Aqui o eine tá com a letra R porque é declinação no dativo, por conta do for,
Mas você não precisa se atentar a isso. Nie significa nunca, mas e o da gewesen, professor? Da onde saiu essa coisa esquisita no meio da frase? Da gewesen vem do verbo da sein. Ah, professor, não está ajudando. Não está ajudando, tá? Não sei também o que significa da sein. Então eu vou quebrar essa palavra. Da em alemão significa aí, ali, tá? Da, aí. Sein é o verbo ser, estar. Quando você tem o da sein, estar aí presente, a coisa está ali, né? Da sein, o estar acontecendo. É isso que significa. E o da gewesen é o passado perfeito do da sein, tá? Da gewesen, que esteve aí, tá? Então, da sein é estar aí e da gewesen é o passado do estar aí, esteve aí. É óbvio que como aqui você tem um caso dativo, ele declina o artigo indefinido, ganha a letra R, e as letras E e N, a declinação fraca aqui nisso que se tornou um adjetivo, né? Um verbo no passado perfeito, pode ser usado como adjetivo e ele chega a se declinar, ganha as letras E e N. Mas o importante é você entender de onde saiu essa palavra, tá? Porque não é uma letra N no final de uma palavra que vai te impedir de entender a sentença. Isso aqui é só uma declinação. Se você entender a palavra principal, você vai entender a frase. Então, da gewesen é o passado perfeito do verbo da sein. Significa que esteve aí. Então, estariam diante de um desafio nie da gewesen, que nunca esteve aí. Entendeu agora? Tá? Que a sociedade, o sistema de saúde, a economia do país estariam diante de um desafio que nunca se fez presente, que nunca esteve aí, ou sem precedentes. Tá? É muito importante que você anote essa sequência lógica em seu caderno, porque isso vai construir um raciocínio melhor para você estudar o alemão, até mesmo por conta própria. Tá? Seria muito pior você ficar decorando no dicionário, né? Tentando memorizar esta palavra. Se você entender a sequência que deu origem a ela, sua capacidade de raciocínio vai melhorar muito, tá? Você não vai precisar memorizar todas essas palavras aqui. Basta entender que é só um verbo. E do verbo você tem uma fórmula que conjuga ele, e você sabe que ele conjugado no passado perfeito pode ser usado como um adjetivo, então você não precisa fazer confusão na sua cabeça. Basta você entender a sequência lógica do alemão, que vai te ajudar bastante em seus estudos. E aí ele segue dizendo, de Maßnahme, a medida, tá? Maßnahme em alemão, de Maßnahme, a medida. De Maßnahme dient, serve, tá? Serve, é o verbo dienen, servir. De Maßnahme dient, a medida serve den Wohl der Menschen, para o bem das pessoas, para o bem-estar das pessoas, tá? Den aqui nada mais é que o der no dativo. Den, ao, serve ao, tá? Den, ao bem-estar, para o bem der Menschen, das pessoas. Der Notstand, a emergência, o estado de calamidade pública em Portugal, gilt seit Mitternacht, está em vigor desde a meia-noite, tá? Gilt seit Mitternacht, onde, eu vou aqui, gilt vem do verbo gelten, que é estar em vigor, tá? Estar em vigor, conjugado na terceira pessoa, tá? Estar em vigor. Gilt, o seit significa desde e Mitternacht significa meia-noite, onde Mitter é meio e Nacht é noite, meia-noite. Então, a medida, o estado de calamidade lá em Portugal está em vigor desde a meia-noite. E aí nós concluímos a notícia com o seguinte: wurde das erste Mal seit dem Ende der Diktatur in den 70er Jahren verhängt. Significa ele. Wurde, passado do verbo se tornar, se tornou. Ele foi.
tá? Wurde, ele foi. Das erste Mal, a primeira vez, tá? Ele foi pela primeira vez, né? Das erste Mal, seit dem Ende, desde o fim da ditadura nos anos 70, decretado, tá? Wurde das erste Mal, ele foi pela primeira vez desde o fim da ditadura nos anos 70, decretado. O estado de calamidade pública foi decretado pela primeira vez em Portugal desde o fim da ditadura nos anos 70. É isso que nós temos aqui na notícia. E eu vou reproduzir mais uma vez a notícia para você escutá-la, ouvi-la novamente. Vamos lá. Notstand ausgerufen. Für zunächst zwei Corona-Pandemie. Portugal hat wegen Portugal werden sollen. Pronto, vamos lá. Portugal verhängt Notstand. Portugal hat wegen der Corona-Pandemie für zunächst 2 Wochen den nationalen Notstand ausgerufen. Staatspräsident Marcelo Rebelo de Sousa sagte in einer Fernsehansprache, die Gesellschaft, das Gesundheitssystem und die Wirtschaft des Landes stünden vor einer nie dagewesenen Herausforderung. Die Maßnahme diene dem Wohl der Menschen. Der Notstand in Portugal gilt seit Mitternacht. Er wurde das erste Mal seit dem Ende der Diktatur in den 70er Jahren verhängt. Espero que você tenha gostado desta aula. Eu vou trazer diariamente aqui, pretendo trazer diariamente notícias atualizadas do dia mesmo, para a gente estudar em alemão. Assim você aproveita este tempo, né, aprendendo alguma coisa e tenha uma certeza. Tudo isso é uma situação que vai passar, tá? Óbvio que muitas empresas vão ser afetadas, mas a melhor maneira de passarmos por isso é aprendendo algo novo. Porque quem aproveitar esse período para aprender algo novo terá maiores chances de eventualmente se recolocar profissionalmente após esse período, ou quem sabe até ter alguma ideia diferente, tá? Alguma ideia de negócio, enfim, seja o que for. Espero que você tenha gostado desta aula e a gente se vê na aula de amanhã. Um grande abraço e se cuidem!